Depois de mais de 10 anos auxiliando médicos a construírem sua carteira de investimentos e crescerem seu patrimônio, eu percebi que a grande maioria comete os mesmos três erros. E esses são erros muito mais comportamentais do que técnicos. Se você é médico, este vídeo pode ser um dos mais importantes que você vai ver sobre construção de patrimônio. Eu vou te mostrar quais são esses erros e como corrigir cada um deles. O primeiro erro é você simplesmente não ter uma estratégia clara de crescimento de patrimônio. E pode soar muito simples, falar que você precisa ter uma estratégia, talvez até óbvio, mas a verdade é que a grande maioria dos profissionais não senta para realmente pensar um plano próprio de crescimento de patrimônio e futura geração de renda passiva. E é essencial que um médico tenha esse tipo de planejamento, porque a verdade é que, apesar de que ao longo da carreira você tem grande potencial para gerar uma renda acima do que a média de outras profissões no Brasil, por exemplo, ainda assim, se você não tiver o devido cuidado, você vai estar sempre vivendo na corrida de ratos em que você ganha renda e gasta toda ela no mesmo mês. Sendo assim, você acaba naturalmente sempre correndo atrás de mais trabalho, mais plantões, mais horas trabalhadas, com muito dispêndio de energia e tempo da sua parte, para, no fim das contas, descontar isso num consumo que muitas vezes é imediatista, não planejado e que às vezes pouco agrega para você e para sua família. Então, com muitos médicos, é bem comum que vários deles trabalhem bastante, ganhem muito bem, mas sem o devido direcionamento, acabam não construindo nada em termos de patrimônio, muito menos na geração de renda passiva, que vai ser determinante para que em algum momento ele consiga se tornar menos dependente daquele trabalho. E o segundo erro bastante importante é você aumentar o padrão de vida toda vez que a sua renda aumenta. Isso é bem comum no meio médico. Muitas vezes, por ter estudado por tantos anos, a gente sabe que a carreira médica é uma carreira que demanda muitos anos de formação, até mesmo antes da faculdade, porque muitos passam algum tempo no cursinho, depois entram na faculdade, que via de regra são 6 anos, depois você tem muitas formações na especialização, tempo de residência, e aí é bem comum que alguns médicos demorem 10 a 12 anos para ter uma formação mais completa, vamos dizer assim. E assim, eles tendem a entrar no mercado de trabalho de forma um pouco mais tardia que outras profissões, e não apenas por isso, mas eles tendem a descontar um pouco desse período de restrição estudando em um consumo muitas vezes mais imediatista, tão logo eles começam a receber as primeiras rendas mais relevantes. Então você vê muitas vezes um médico recém-formado ou recém-saído de uma especialização, quando começa a receber aqueles primeiros pagamentos mais relevantes de salário ou da sua remuneração, qualquer que seja, no consultório próprio, ele já tende a começar a ter gastos bem elevados e muito diferentes do que era o padrão de vida dele enquanto estudante. É bem comum já jovem a gente ver um médico ou outro comprando um carro importado, já fazendo uma aquisição maior de repente de um imóvel e também esbanjando um pouco mais do que seria talvez recomendado nessa fase da vida. Eu não estou aqui para dizer quanto que cada um deve ou não gastar, mas é natural pensar que tudo deve ter um equilíbrio. E caso você realmente se preocupe em constituir uma renda que seja independente do seu trabalho na medicina em algum momento, é bem importante que você comece a se planejar e não aumentar o seu padrão de vida conforme a sua renda aumenta. Com cada aumento de renda, é importante que você considere a possibilidade de ter um percentual dessa renda que vá para investimentos. Se você conseguir definir um percentual fixo, melhor ainda. Esse percentual pode até inclusive aumentar em algum momento se sua renda realmente aumentar mais do que você mesmo imaginava. Afinal de contas, se há pouco tempo você era feliz com a renda que tinha, não vai ser gastando 2, 3, 4 vezes mais que você já vai transformar dinheiro em felicidade tão facilmente. Além de tudo, essa renda maior muitas vezes não vem de uma valorização da sua hora de trabalho. Ela muitas vezes vem de mais horas despendidas no trabalho. E aí é bem importante você separar uma coisa da outra para entender quando que mais renda significa mais esforço, mais energia despendida por você, mais tempo
da sua vida que você tem que passar trabalhando. Até porque senão você fica refém dos plantões, refém de muitas horas trabalhadas, fica então rico no papel, mas muito longe de uma liberdade financeira que eu imagino que você tem interesse em ter. E o terceiro erro muito comum que a gente vê é quando os médicos não protegem o patrimônio e a renda que já tem conquistado. Muitas vezes o médico está focado em ganhar mais, mais e mais, seja através do trabalho, seja com o investimento que ele consegue realizar a partir da sua capacidade de poupança. Pô, é natural, todo mundo quer que o dinheiro realmente renda mais para nós mesmos. É o objetivo de cada um de nós, com que ele ajude a gente a crescer o patrimônio. Porém, é bem importante que nessa fase de construção de patrimônio, você já se preocupe também com a proteção daquilo que você já tem adquirido e da renda que você consegue obter hoje em dia. A renda que você tem hoje, que muitas vezes você talvez nem imaginasse que teria anos atrás, ela vem a partir do seu trabalho e é importante que você tenha maneiras de que essa renda continue entrando, não importa o que aconteça contigo. Eu costumo falar que acumular é só metade do jogo, proteger é a outra parte. O que adianta você ter 5, 7, 10 milhões de reais na sua carteira de investimentos se de repente um risco não antecipado, não esperado, coloca tudo isso a perder? Mas a boa notícia é que a proteção patrimonial não é tão complexa como pode parecer. É apenas questão de planejamento e uma estruturação inteligente. Você não deve buscar complexidade, mas sim simplificar com instrumentos legais e eficientes para que o seu patrimônio esteja protegido e possa realmente crescer a partir da renda do seu trabalho, das suas atividades. Eu falo isso porque na assessoria de investimentos eu atendo clientes a partir de R$ 1 milhão já há algum tempo. E quando você já está nessa faixa de patrimônio, é muito comum que esse cliente investidor ele já esteja realmente disciplinado com o hábito de poupar e investir, e ele quer ver cada vez mais esse patrimônio crescendo. Só que o que a gente tem que realmente parar e entender é que dentro do planejamento financeiro, a rentabilidade e o crescimento do patrimônio tem uma função. Enquanto você não chega naquele objetivo que é o tanto de patrimônio que você deve atingir para que ao início do seu desfrute do patrimônio, retirando renda mensalmente até o final da linha da vida, você precisa realizar a proteção desse patrimônio e, logicamente, da renda, que é o que vai originar todo esse patrimônio. Ela é essencial, ela é a ferramenta primordial desse planejamento financeiro. Então, o que eu te peço é que realmente pare e avalie alguns dos principais instrumentos financeiros que podem agregar à sua vida. É importante que o médico tenha seguros que protejam o patrimônio já constituído, que protejam a sua renda caso ele não possa trabalhar e que também protejam a sua atividade de riscos que são muito específicos de cada especialidade. Muitas vezes um seguro de responsabilidade civil pode se encaixar para você ou alguma coisa diferente a depender da função que você exerce. Bom, e se você já tem crescido o seu patrimônio, mas também vê a importância de todo o planejamento patrimonial e sucessório e quer contar com um profissional que é especializado na gestão de patrimônio e nos cuidados com o seu planejamento financeiro, você pode clicar no link aqui abaixo para conhecer a minha assessoria, que é trabalhada no modelo fee-based para um maior alinhamento de interesses entre o que a gente faz e o que você recebe de recomendação. E lá nós vamos estruturar um passo a passo não só a alocação da sua carteira, mas também cuidar desses pontos de proteção de renda, proteção do patrimônio, a diversificação do seu patrimônio, seja aqui no Brasil ou fora, e também o planejamento patrimonial, olhando tributação e olhando sucessão. Quer ter uma análise completa da sua estrutura patrimonial? Clica ali no link para a gente agendar uma conversa.